Olá, pessoal, de volta aqui para nossa aula. Na verdade, é uma continuação da parte um, ainda falando sobre a ânima e o ânimos. Então, eu vou passar direto então para nossa aula, tá? É a continuação da parte um. Bom, aqui a gente vai entender um pouco sobre a projeção da ânima na Idade Média, ou seja, a questão quando a gente viu lá no nosso slide. Ou seja, quando a gente viu aqui, quando Jung fala que o nível mais baixo, quando ela se apresenta, né, aqui como bruxa e mística, vamos compreender um pouco sobre isso agora. Organizou-se a denominada caça às bruxas no período de repressão sistemática do fim do século XIV até meados do século XVII em toda a Europa. Naquele período, as mulheres foram perseguidas e conduzidas a injustos julgamentos, tanto nos tribunais eclesiásticos quanto nos civis. Ou seja, pessoal, o que aconteceu em parte foi uma projeção da ânima, segundo a Marie-Louise von Franz e segundo alguns outros autores, comentam, né, sobre essa forma de projeção da ânima, ou seja, da sua forma mais inferior. E aí, no livro, de novo, A Busca de Sentido, na entrevista, né, a entrevistadora Claude Metra fala o seguinte: creio que você foi levada ultimamente a estudar o problema da bruxaria e o problema dos exorcismos. O mal revelado nas práticas de bruxaria pertence à zona de sombra de que você falou? Bom, e aí ela responde a Marie-Louise von Franz: sim, mas era também, sobretudo, porque a sombra era projetada, considerando-se a repressão que havia em relação ao princípio feminino. Tudo o que se reprime se torna daninho. Pensem nos teólogos que não eram casados, que reprimiram a imagem da mulher neles, a feminilidade. Como esses homens reprimiam a ânima, o feminino neles próprios, naturalmente eles projetaram essa feminilidade que foi reprimida e, consequentemente, não estava em um bom estado sobre as mulheres externas. Então, se uma mulher se comportava de um modo um pouco diferente das outras, socialmente falando, projetava-se sobre ela. Quando se leem histórias em que se queimavam as bruxas, vê-se que eram geralmente mulheres um pouco patológicas ou difíceis, mas por outro lado poderiam também ser grandes personalidades e superiores, mulheres extremamente inteligentes ou algo assim. Então, os inquisidores tinham medo, e quando lemos sobre o assunto, vemos que era seu próprio problema de ânima que eles projetavam. E, naturalmente, o povo sempre ama as perseguições pobres. Como a gente viu, a ânima, quando ela é totalmente inconsciente, ela se comporta da pior forma possível no homem. Como o homem não reconhece esse complexo funcional em si, ou seja, ele vê como algo estranho ao complexo do eu, então ele projeta, né? Foi o que aconteceu com Paulo, né? Que a gente viu, o apóstolo Paulo. Ele tinha o complexo do cristianismo, só que como ele não identificava como um complexo dele, ou seja, como uma função dentro dele, então a princípio ele projetava, perseguindo os cristãos. Aqui, ao que parece, leva o mesmo sentido, né, do que aconteceu com Paulo. Só que no caso aqui, foram os inquisidores, né, que perseguiam essas mulheres diferentes. E naquela época, se a gente for ler, né, realmente existiam mulheres que não eram iguais às outras, eram mulheres diferentes, como por exemplo uma Joana d'Arc, né? Então, essas mulheres, elas eram como que o receptáculo perfeito de uma projeção de uma ânima que não era bem cuidada, que atacava, né, os homens, né? Ou seja, atacava, só que em forma de projeção. Bom, aqui a gente vai entender o caminho para a integração da ânima e do ânimos.
Lembrando, pessoal, que aqui é só uma pincelada, então a gente vai voltar a falar novamente, né, sobre integração e sobre aspectos tanto luminosos como aspectos sombrios desses dois complexos funcionais. Bom, no caminho de integração da ânima, a Marie, né, Louise von Franz vai falar, o homem terá que desenvolver seus sentimentos, sem se tornar vítima deles. O único caminho é o desenvolvimento do sentimento, e para um homem isto se traduz em se ocupar de sua ânima, o que implica uma diferenciação dos seus sentimentos e também de sua consciência. Bom, lembrando, né, quando ela fala aqui de diferenciação de seus sentimentos, vocês lembram que eu falei que aquilo que não é desenvolvido, ele fica mergulhado no mar do inconsciente, misturado com o inconsciente coletivo? Ele fica então indiferenciado. Então, no caso do homem, como o inconsciente dele, a parte da sua personalidade, da sua alma inconsciente, é representado pelo Eros, que tem a ver com ligação, sentimentos, então ele vai ter que aprender a desenvolver fazendo a diferenciação dos seus sentimentos, ou seja, diferenciar daquilo que é do inconsciente coletivo. Assim como a mulher vai ter que aprender a diferenciar os aspectos do logos dela, ou seja, dessa parte da alma dela inconsciente, que é representada pelo logos, que tem a ver com o espírito, né? Ou seja, com a distinção, com a diferenciação, com o reconhecer, o julgar. Ela vai ter que saber diferenciar das opiniões coletivas, dos condicionamentos. Bom, somente os conteúdos da ânima e do ânimos podem ser integrados. Aqui foi uma surpresa para mim, quando ele fala isso, né? Somente os conteúdos da ânima e do ânimos podem ser integrados. A própria ânima e o próprio ânimos não podem ser integrados. A gente vai entender por quê. Bom, a autonomia do inconsciente coletivo se expressa nas figuras da ânima e do ânimos. Eles personificam seus conteúdos, os quais podem ser integrados à consciência depois de retirados da projeção. Neste sentido, constituem funções que transmitem conteúdos do inconsciente coletivo para a consciência, ou seja, a ponte, né, que eu falei. Aparecem os que se comportam como tais só na medida em que as tendências da consciência e do inconsciente não divergem em demasia. Mas se surge uma tensão, a função até então inofensiva se ergue, personificada contra a consciência, comportando-se mais ou menos como uma cisão sistemática da personalidade ou como uma alma parcial. Mas esta comparação claudica aos olhos vistos, porque nada daquilo que pertence à personalidade se acha separado dela. Pelo contrário, as duas formas constituem um acréscimo perturbador. A razão e a possibilidade de um tal comportamento residem no fato de que, embora os conteúdos da ânima e do ânimos possam ser integrados, a própria ânima e o próprio ânimos não o podem, porque são arquétipos. Consequentemente, a pedra fundamental da totalidade psíquica, que transcende as fronteiras da consciência, jamais poderá constituir-se em objeto da consciência reflexa. Ou seja, aqui ele explica por que o ânimos e a ânima não podem ser integrados, porque eles, na verdade, são arquétipos. O que podem ser integrados são os conteúdos que eles personificam. Aqui é interessante quando ele fala assim: a autonomia do inconsciente coletivo se expressa nas figuras da ânima e do ânimos. Eles personificam seus conteúdos, os quais podem ser integrados à consciência depois de retirados da projeção. Ou seja, aqui ele dá uma chave, né, de que esses conteúdos só podem ser integrados à consciência depois de serem retirados da projeção. Outra informação também bastante importante é quando ele fala que a pedra fundamental da totalidade psíquica, que transcende as fronteiras da consciência, jamais poderá constituir-se em objeto da consciência reflexa. Lembrando que o que deve haver entre essas duas partes da personalidade humana, consciente e inconsciente, é um relacionamento de equilíbrio, né?
As atuações da ânima e do ânimos podem tornar-se conscientes, mas em si são fatores que transcendem o âmbito da consciência, escapando à observação direta e o arbítrio do indivíduo. Por isso ficam autônomos, apesar da integração de seus conteúdos, razão pela qual não se deve perdê-los de vista. Tal fato é de suma importância sob o ponto de vista terapêutico, porque, mediante uma observação continuada, paga-se ao inconsciente um tributo que assegura mais ou menos a sua cooperação. Como se sabe, o inconsciente, por assim dizer, não se deixa despachar de uma vez por todas. Uma das tarefas mais importantes da higiene mental consiste em prestar continuamente uma certa atenção à sintomatologia dos conteúdos e processos inconscientes, uma vez que a consciência está continuamente exposta ao risco da unilateralidade, de entrar em trilhos ocupados e parar num beco sem saída. A função complementar ou compensadora do inconsciente faz, porém, com que estes perigos muito grandes nas neuroses possam ser evitados até certo ponto. Mas em situações ideais, isto é, quando a vida bastante simples e inconsciente ainda pode entrar sem hesitações e sem escrúpulos pelo caminho sinuoso dos instintos, a compensação atua com pleno êxito. Ou seja, pessoal, a questão da descida ao inconsciente, ela não acontece uma vez só, né? Quando ele fala dessa suma importância do ponto de vista terapêutico, mediante uma observação continuada, paga-se ao inconsciente um tributo que se assegura mais ou menos a sua cooperação. Porque na primeira ocasião em que a consciência ela se enveredar para a unilateralidade, ou seja, dela querer comandar, vamos dizer assim, a totalidade da personalidade, o inconsciente vai se manifestar de forma indireta, ou seja, com as projeções. Então, é como se a pessoa tivesse que buscar eternamente o caminho do meio, ou seja, o equilíbrio, né? Entre esses fatores que residem dentro dele. Quanto mais civilizado, mais consciente e complicado for o homem, tanto menos ele será capaz de obedecer os instintos. Aqui, os instintos eles levam um papel de não algo ruim, mas pelo contrário, de algo que pode alertar o homem quando ele se desvia, né, e vai somente para o caminho da consciência, da unilateralização da consciência e esquece desse mundo interior, né, desse mundo do inconsciente. As complicadas situações de sua vida e as influências do meio ambiente se fazem sentir de maneira tão forte que abafam a débil voz da natureza. Esta é substituída então por opiniões e crenças, teorias e tendências coletivas que reforçam os desvios da consciência. Em tais casos, é necessário que a atenção se volte intencionalmente para o inconsciente. Por isso, é de particular importância que não se pense nos arquétipos como em imagens fantásticas que passam rápidas e fugídias, mas como fatores permanentes e autônomos, coisas que o são na realidade. Ou seja, esses fatores permanentes e autônomos que influenciam a consciência, né, sem que o indivíduo perceba. A meta seguinte da confrontação com o inconsciente é alcançar um estado em que os conteúdos inconscientes não permaneçam como tais e não continuem a exprimir-se indiretamente como fenômenos da ânima e do ânimos, mas se tornem uma função de relação com o inconsciente. Enquanto não chegarem a isto, serão complexos autônomos, isto é, fatores de perturbação que escapam ao controle da consciência, comportando-se como verdadeiros perturbadores da paz. É um fato conhecido ser este o motivo pelo qual o meu termo complexo passou para a linguagem comum. Quanto mais complexos um homem tiver, tanto mais estará sujeito à possessão.
E se tentarmos imaginar a personalidade que se exprime através de seus complexos, chegaremos à conclusão de que se trata de uma mulher histérica, isto é, da ânima. Mas se esse homem conscientizar seus conteúdos inconscientes, tais como aparecem inicialmente nos conteúdos fáticos de seu inconsciente pessoal, e depois nas fantasias do inconsciente coletivo, chegará às raízes de seus complexos. Só assim poderá libertar-se de sua possessão e, ao mesmo tempo, dos fenômenos da ânima. A dissolução da ânima significa que se compreendeu, enfim, os poderes propulsores do inconsciente, não, porém, no sentido de havê-los privado de sua eficácia. Eles podem assaltar-nos de novo a qualquer momento, de uma forma ou de outra, e o farão sem dúvida se nossa atitude consciente tiver uma lacuna. É um poder contra outro poder. Se o eu tiver a pretensão de usurpar o poder do inconsciente, este reagirá através de uma investida sutil. Neste caso, pela dominante da personalidade humana, cujo enorme prestígio seduz o eu. Esse dominante da personalidade humana é um outro arquétipo. A isso só podemos nos opor mediante a plena confissão de nossa própria fraqueza diante dos poderes do inconsciente. Dessa forma, não oporemos um poder contra o inconsciente, evitando assim provocá-lo. Ou seja, pessoal, aqui é o seguinte: se o inconsciente achar uma lacuna, ou seja, se a nossa atitude consciente ela tiver a pretensão de usurpar algum poder do inconsciente, o inconsciente ele vai se manifestar de maneira sutil, que são através dessas projeções, ou o que é pior ainda, através de uma identificação. Essa dominante que ele chama, que é uma identificação do eu, o complexo do eu, com um outro arquétipo, agora a personalidade humana. Essa personalidade humana é um arquétipo que representa mais ou menos o velho sábio, ou seja, na hora que o indivíduo achar que, por exemplo, dominou a ânima, né, integrou a ânima, ele pode cair numa cilada, mais ou menos, né, do inconsciente, que seria a personalidade humana. Para vocês terem uma noção, esse arquétipo ele é representado, por exemplo, pelo velho sábio, né, como eu disse, pela figura de Lao Tse, seria o Merlin, né, por exemplo, ou seja, a pessoa se identificar com um outro arquétipo que agora tem a ver com questão de como se houvesse uma inflação do ego ou do complexo do erro, né, por assim dizer, em que o sujeito ele se acha sábio demais porque integrou a ânima, né? Mais ou menos isso. A personalidade humana representa um ser de uma sabedoria superior e de uma vontade igualmente superior. Ou seja, é o homem se identificar e achar que é um super-homem, né? Aqui eu coloquei de forma figurada, mas esse super-homem é algo psicológico, é algo mais interno, né? De um homem achar que, enfim, ele é um super-homem. Bom, o leitor talvez ache cômico que se fale do inconsciente de um modo, por assim dizer, pessoal. Eu não queria sugerir a ideia de que considero o inconsciente como uma instância pessoal. O inconsciente consiste de processos naturais que ultrapassam a instância humanamente pessoal. Só nossa consciência é pessoal. Portanto, ao usar o termo provocar, não quis com isso dizer que podemos insultar o inconsciente e este, a modo dos deuses antigos, teria a possibilidade de responder ao homem pelo ciúme ou pela vingança. Acho que se trata muito mais de uma falta cometida contra a dieta psíquica, resultando desse desequilíbrio uma indigestão de ordem psíquica. O inconsciente reage automaticamente
como o meu estômago, e no sentido figurado, vinga-se de mim. Ao arrogar-me um poder indevido sobre o inconsciente, cometo uma falta dietética de ordem psíquica, que seria melhor evitar para o meu próprio bem. Essa analogia nada poética é, no entanto, branda demais diante dos efeitos morais devastadores e de grande alcance de um inconsciente transtornado. Diante deles, seria talvez mais adequado falar de uma vingança dos deuses ofendidos. Ou seja, pessoal, eu acho que no caso, dá para eu dar um exemplo aqui no caso da Anima, né? De um caso que aconteceu na história, ah, em que o homem ele se identificou com o aspecto inconsciente, ele teve contato com a ânima, ele reconheceu a ânima, só que ele se identificou com ela como arquétipo, e aí ele sentiu, né, todos aqueles afetos, aquela parte dos sentimentos como uma arrebatação nele. E ele se identificou com o arquétipo da ânima. Só que o arquétipo da ânima, quando ele é elevado a uma potência maior, uma oitava maior, ele leva ao velho sábio, que é um outro arquétipo de sabedoria. Essa sabedoria, a gente encontra ela no inconsciente coletivo. Só que quando o homem ele tem acesso a essa sabedoria através da ânima, da integração da ânima, ele pode inflacionar-se, né? Ou seja, inflacionar o ego dele e ele se identificar com o arquétipo, ou seja, ele se achar um super-homem, um super-deus, porque, enfim, ele tem agora um relacionamento com o inconsciente e o inconsciente tem muitas informações, enfim, tem esse risco. E a mulher também tem esse risco também, né? Ela sofre, só que no caso da mulher não é a figura do velho sábio que se apresenta, e sim a figura da grande mãe, que é um outro arquétipo, mas eu acredito que também isso é assunto para um outro vídeo. Mostra-nos a experiência que esses dois arquétipos têm um caráter fatal que atua em determinados casos de maneira trágica. Eles são, no verdadeiro sentido da palavra, o pai e a mãe de todas as grandes complicações do destino, e, como tais, são conhecidos no mundo inteiro desde épocas imemoriais. Trata-se do par de deuses, um dos quais, por causa de sua natureza de logos, é caracterizado pelo pneuma e pelo nous, como Hermes de múltiplas facetas, enquanto a segunda é representada sobre os traços de Afrodite, Helena, Selene, Perséfone e Hécate, por causa de sua natureza Eros. São potências inconscientes, ou precisamente deuses como a antiguidade muito corretamente os concebeu. Esta designação os aproxima na escala dos valores psicológicos daquela posição central em que eles, seja qual for o caso, sempre se situam, quer a consciência lhes reconheça este valor ou não, pois o seu poder aumenta de modo proporcional ao seu grau de inconsciência. Ou seja, pessoal, eu já tinha falado, né, que na minha percepção, o ânimos e a ânima, eles são um desdobramento dessas duas potências que na antiguidade era chamado de Cisígia, né, casal divino, Logos e Eros. Bom, enfim. Aí aqui eu fiz uma diferenciação novamente, né? Por causa de sua natureza de logos, ele é caracterizado pelo pneuma. Pneuma é uma palavra, se eu não me engano, é grega, eu não me recordo bem, mas eu pesquisei o significado e assim existem vários significados para a palavra pneuma. Mas o mais comum é que ele signifique vento, espírito. Bom, ainda ele fala que essa natureza do logos é também caracterizada pelo nous. O nous, eu acredito que eu me recordo que é uma palavra grega e significa mente. E por último, o logos é caracterizado como Hermes de múltiplas facetas. O Hermes tem essa capacidade, né, de ir no mundo subterrâneo, ou seja,
no submundo de Hades, né? Ele é como se fosse o psicopompo que leva as almas, né? Ou seja, essa natureza fluida e, vamos dizer assim, volátil, né? Do Hermes ter essa capacidade de se movimentar entre os mundos, trazendo informações, né? E aí ele fala sobre a natureza do Eros, né, que é representada aqui pela Afrodite, como a gente já tinha falado, por Helene, Selene, que é uma deusa também, se eu não me engano, ou é grega ou é romana, não me recordo agora. Perséfone, né, a que foi raptada por Hades, e por Hécate. Hécate é a deusa, considerada também a deusa do submundo. E aí a gente vê que essa questão da cisígia, ou da ânima e do ânimos em última análise, é representado na alquimia também, ou seja, está bem presente na alquimia a questão desses dois princípios. E também ele fala que Cristo e a esposa, que está, acho que em espanhol, que é a igreja, também representa esse casal divino, né, que é a cisígia. Bom, ele fala aqui no livro Aion: quem não os percebe fica ao seu sabor, como essas epidemias de tifo que se alastram quando não se conhece a sua fonte infecciosa. Também no seio do cristianismo, a cisígia de deuses não se tornou de forma alguma obsoleta. Pelo contrário, ela ocupa o ponto mais alto na figura de Cristo e da Igreja esposa. Estes paralelos se revelam extremamente valiosos quando se trata de achar a medida exata do significado desses dois arquétipos. O que podemos descobrir inicialmente a partir deles é tão pouco claro que dificilmente alcança os limites da visibilidade. Só quando lançamos um jato de luz nas profundezas obscuras e exploramos psicologicamente os caminhos estranhamente submersos do destino humano, é que podemos perceber pouco a pouco como é grande a influência desses dois complementos da consciência. Bom, pessoal, chegamos então no fim da aula. Aqui estão os livros que fizeram parte da nossa aula. E aí agora a gente se vê nas próximas aulas ou nos próximos vídeos. Lembrando que acho que esse tema ânima e ânimos, a gente vai ter umas duas mais aulas, ou talvez umas três ainda. Então é isso, pessoal. A gente se vê nos próximos vídeos. Até breve. Tchau, tchau.